Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 6 do nosso podcast Entre Dentes e Histórias. E hoje nós vamos fazer uma conexão interessante, odontologia e neurociência. Por que é tão difícil mudar hábitos simples? O que é que o nosso cérebro tem a ver com isso? E para conversar com a gente sobre este tema, o nosso convidado especial é o Regis Iassuda, psicoterapeuta e especialista em neurociência. Vai te dar muitos insights de como você entender como é que o seu cérebro funciona, como é que ele pode estar te sabotando e, principalmente, o que é que você pode fazer para poder mudar isso. Seja bem-vindo, Regis. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Adorei. Que bom, porque hoje nós percebemos dentro da área da saúde de uma forma geral, não só dentro da odontologia. Muitas doenças sistêmicas e doenças da nossa boca estão relacionadas com o nosso estilo de vida. Seja com a nossa falta de prática de atividade física, seja com uma alimentação não balanceada, seja com questões emocionais não trabalhadas. Então, assim, nós vivemos dentro de um contexto onde o estilo de vida está trazendo adoecimento. Mas, muitas vezes, é muito difícil a gente mudar o nosso estilo de vida. Às vezes parece que falta vontade, que falta interesse, e as pessoas se frustram com essa sensação, que às vezes elas tentam, mas não conseguem avançar. Fala pra gente aí um pouquinho, como é que o nosso cérebro, ele tem esse papel fundamental nessa construção desse processo do nosso mudança de hábitos simples. Vamos começar por aí. Pois é, um começo bem simples, né? Quase que, né? Na verdade, a gente tem um mundo de conteúdo que a gente pode direcionar nesse sentido, né? Quando você fala de uma forma estilo de vida, define muito bem isso, porque é exatamente isso. Só que o que é que compõe esse estilo de vida, né? Geralmente eu falo muito em consultório, eu falo sobre a bagagem que cada um traz, né? Então, como que o cérebro é nosso amigo. Por mais que ele faça alguma coisa que pareça que vai contra ou que está te impedindo de algo, alguma coisa ele está fazendo para te ajudar, de alguma forma ou de outra, né? Então, por isso que você falou autossabotagem, essas questões, procrastinação, né? Geralmente é por causa disso, de uma forma de o cérebro te ajudar. Às vezes é do cérebro te defender, às vezes é para o cérebro te salvar de alguma coisa, né? De algo que ele acha que é um perigo. Então, muita coisa vem daí, mas o cérebro de todo mundo é igual, então, teoricamente, todo mundo deveria reagir da mesma forma. Não, porque cada um tem a sua própria bagagem, cada um tem uma história única. Então acaba tendo uma reação e um comportamento único. E aí a gente fala não só da vida daquele indivíduo, mas também da vida até dos antepassados e outras questões. Então as influências são do meio ambiente, né? Do ambiente que ela vive. Então tem muita coisa que influencia como que o cérebro daquele indivíduo vai se comportar. Então quando você traz a forma de estilo de vida, é exatamente isso. É isso que acaba guiando de uma forma ou de outra. Então, o primeiro insight aqui que a gente já pode tirar aqui para discutir. É necessário a pessoa se conhecer. Com certeza. Então, tudo começa pelo autoconhecimento. A base de tudo. E aí, conta pra gente como é que o processo terapêutico pode ajudar nesse despertar de consciência, nesse autoconhecimento, porque é a partir daí que a gente vai começar a desenvolver as outras estratégias. Com certeza. Tem aquela fala, né, que o pessoal comenta, a terapia, todo mundo devia fazer terapia. Todo mundo poderia fazer terapia. Mas terapia não necessariamente é para todo mundo naquele momento, né? Então depende muito do momento que a pessoa está vivendo. Por que eu falo isso? Porque a pessoa só vai entrar num processo e vai conseguir dar um passo se ela quiser. E ela só vai querer se ela achar que precisa ser algo, se achar que precisa, que acha que tem algo que precisa ser resolvido, que acha que tem um problema, ou uma dor, ou um sofrimento, ou alguma questão que não tá indo muito bem e ela acha que precisa alterar alguma coisa. Se tiver alguma coisa muito solta, muito vaga, minha vida tá boa e ela não ter a percepção de que algo precisa ser ajustado, dificilmente vai dar resultado, né? Eu sou aberto e recebo todo mundo que acha que está nesse processo. Mas às vezes quando a pessoa não tem muita clareza do que precisa ser ajustado, aí o processo fica mais difícil. A gente tem algumas maneiras de poder cutucar, né, cavar um pouquinho e encontrar. Mas geralmente é alguém que realmente está num processo de sofrimento, de dor, né? E quando eu falo sofrimento e dor é da maneira do significado mais amplo dessas palavras, né? Não é uma dor física, não está passando por um luto, um sofrimento, né? Algo muito pesado necessariamente. Geralmente é algo que é acumulado ao longo dos anos. Por isso que tem muita gente
mais velha, né? Pelo menos no meu atendimento, geralmente são pessoas acima de 30, 40 anos. Tem gente mais jovem? Tem. Né? Mas geralmente quando entra em algum período de crise, esse tipo de coisa. Mas geralmente é quando tem algum incômodo, tem alguma coisa que a pessoa fala, ou algum sintoma, algum adoecimento, né? Aí começa a ter sintoma físico, cansaço, fadiga, entre aspas, preguiça, né? Então acaba trazendo algum tipo de transtorno que a gente acaba trabalhando. Quando a pessoa vem, aí sim a gente consegue ampliar o leque e pega aquelas questões mais sérias, mais difíceis, mais realmente que estão travando a vida dela e outras questões mais simples do dia a dia. Né? Então dá para trabalhar nas duas questões, nas mais difíceis e nas mais corriqueiras. Entendi. Muito importante você trazer para a gente essa clareza da necessidade, né, do próprio paciente, da própria pessoa querer fazer este movimento de autoconhecimento para ter resultados. Muitas vezes a gente convive com pessoas que a gente acha, a gente faz o nosso diagnóstico, né? Ai, aquela pessoa tá precisando... Mulher olha assim pro marido e fala assim, não, esse meu marido precisa fazer uma terapia. Ai, meu filho tá muito problemático, ele precisa fazer uma terapia. Então, às vezes, quem tá de fora faz esse movimento pela outra pessoa e a outra pessoa acaba não chegou naquele momento dela, né, do despertar, às vezes, da maturidade, Perfeito. né? Eu queria só fazer um comentário, porque isso acontece muito comigo. Faça. Tem muita gente que me contacta diretamente. Meu objetivo não é vilanizar ninguém, nem falar mal, é só para trazer... exatamente. Geralmente mulheres, mães, esposas, irmãs, né, tias, que acabam fazendo contato comigo, perguntando sobre o processo, mas que no fundo é para outra pessoa, geralmente um homem. Né? Um filho, um marido, um namorado, sobrinho, o que for, né? Pai. E tudo bem, eu já estou acostumado. Só que aí eu falo assim, olha, entendo, agradeço o contato, mas passa meu contato direto para a pessoa para que a pessoa faça o agendamento comigo. E não é nem pelo agendamento ou pelas informações que elas são, sei lá, sigilosas ou nada disso. É mais porque o processo começa no agendamento. Então a pessoa precisa querer entrar naquele processo. Quer dizer que o interesse ou a preocupação daquela pessoa que me contactou em primeiro lugar não é legítimo? Provavelmente tem alguma coisa ali, eu falo. Geralmente tem algum sinal de que alguma coisa realmente precisa ser feita. Mas se a pessoa não achar que tem algo que precisa ser feito, ela não vai me contactar, ela não vai agendar. Se ela agendar, ela não vai comparecer, porque não tem interesse, né? Primeiro, e às vezes ela até tem uma preocupação, um receio, um preconceito, uma barreira para poder fazer aquilo. Às vezes a pessoa até acha que tem um problema, mas acaba não conseguindo por causa de outras questões. Então é um processo bem delicado, principalmente esse primeiro passo, né? É um gesto nobre, as pessoas querem ajudar umas às outras, tudo bem, só que acaba não funcionando, não causa efeito. Entendi. Se ela ficar agendando pela outra pessoa, ela sempre vai ter que agendar pela outra pessoa. Se eu não tento convencer ninguém a fazer terapia, porque se eu tentar convencer para ir numa sessão, eu vou ter que convencer sempre, né? Então é importante que a pessoa faça isso. Entendi. E não é só o fato de ir num atendimento, mas durante todo o processo, tudo o que precisa ser feito, eu falo que eu não curo ninguém, eu não salvo ninguém, eu não resgato ninguém. Né? Nós somos facilitadores daquele processo. Então, se a pessoa não quiser, não vai acontecer nada. Muito importante você tratar isso. E eu me coloco assim, dentro do consultório, eu identifico às vezes muitos pacientes que precisam ter esse suporte do terapeuta para resolver e organizar questões que eu estou vendo ali que está tendo impacto negativo na saúde deles, às vezes na saúde geral ou na saúde bucal. E a gente, como promotor de saúde, abre o olhar, orienta, mas realmente nem todos têm esse passo, essa iniciativa de seguir além para buscar essa ajuda que seria tão importante. E aí cabe, às vezes, ao outro lado entender que a gente tem um limite, né? Eu só posso ir, infelizmente, Perfeito, até aqui, exatamente. Não posso fazer pelo outro. A minha obrigação, a minha missão é chegar até aqui, é fazer o alerta, é tentar abrir a consciência, ampliar o olhar, para que aquela pessoa se incentive a buscar. Mas se ela não buscar, se ela não agir, a gente não sai do lugar, né, Regis? Exatamente, é assim que funciona. Pois é. Então, assim, explica pra gente, assim, tenta de uma forma talvez não tão técnica, né? Por que é tão difícil a gente construir novos hábitos, né? Que é o nosso tema principal é esse. É tentar entender como é que a cabeça da gente pode estar nos sabotando quando a gente decide, por exemplo, vamos passar aqui a história da Ana que eu falei lá no início do episódio. Tá. Aquela pessoa que está tentando mudar o estilo de vida, que ela já se matriculou na academia 1000 vezes, porque ela sabe que ela está com as taxas elevadas, que ela está com algum problema, que ela precisa fazer atividade física para manter a saúde, ela começa
e não consegue continuar. E aí vem aquele processo de frustração. Como é que a nossa cabeça age? Para a gente entender um pouquinho esse processo e depois chegar no ponto de como trabalhar isso para conseguir ter bons resultados. É um processo mesmo. Como eu falei no início, né? O cérebro é nosso amigo. Então ele vai tentar ajudar a gente da melhor maneira possível. Uma das maneiras que ele ajuda, e a gente nem percebe, é economizando energia. Então ele vai fazer com que algumas coisas, por exemplo, alguns processos, alguns hábitos, eles vão para o automático, literalmente, né? Então a gente começa fazendo dirigir, por exemplo. Hoje a gente dirige que a gente nem pensa se está trocando de marcha, está dando a seta ou não, é automático. Até alguma coisa mais esporádica, como mexer no som, né? No rádio e tal. Porque no início não, no início a gente, meu Deus, quanta coisa que eu preciso fazer ao mesmo tempo, pisar na embreagem, mudar a alavanca de câmbio, olhar para o espelho, né? Olhar para frente, olhar para trás pelo espelho retrovisor, e a gente fica, é muita energia que a gente fica até tenso, né? E ainda acha que está faltando alguma coisa, andar de bicicleta, todos esses aprendizados em que envolve mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a gente percebe que com o tempo, a gente faz as coisas sem pensar. De maneira quase automática mesmo, né? Por quê? Porque o cérebro colocou num lugar, numa outra memória, vamos dizer assim, que se gasta menos energia, e aí eu consigo pegar essa energia para fazer outras coisas. E aí aquilo fica mais no automático. Quer dizer que a gente está fazendo errado ou certo? Eu não sei, a gente está fazendo da maneira que a gente habitualmente fez. Então, quando vira uma prática muito constante, aquilo acaba ficando mais fácil, vamos dizer assim. Eu acho que é mais fácil, é a melhor expressão, porque economiza energia. A gente falou da dança no início, a dança também é assim, né? Conforme a gente vai praticando um movimento, um passo, uma coreografia, no início é absurdamente difícil, complexo, não vai rolar, não vai dar. E aí, conforme a gente vai ensaiando, o cérebro vai processando de uma maneira que já, às vezes a gente o corpo vai sozinho praticamente, a gente não tem que pensar num passo mais, né? Então é um pouco disso também. Por quê? Porque aí o seu sistema, o seu cérebro, o seu corpo gasta menos energia e você consegue colocar essa energia para outras coisas. Então é assim que o cérebro funciona. E geralmente, eu coloco num ponto que meio exagerado, mas é para entender. Geralmente o cérebro ele vai achar o que vem de novo, como ele não conhece, algo que vem de novo, como ele não conhece, ele acha que a gente não vai sobreviver, que aquilo pode matar a gente, né? Eu exagero para que as pessoas entendam. Então se eu vou morrer, eu não vou lá. Aquilo é novo, não conheço, não vou ficar aqui mesmo, vou nada, né? Então, por isso que o cérebro dá uma segurada, por isso que a gente tem medo, né? O medo não é um problema em si, o medo ele vem para te ajudar também e faz parte dessa reação do cérebro. Então, a gente acaba tendo medo de dar esse passo. Por isso que precisa de algumas coisas, às vezes uma preparação, às vezes uma mentalização, às vezes um esforço grande, às vezes um processo de terapia para poder dar esse passo, porque o medo muitas vezes nos paralisa. Quando o medo ele nos dá um pouquinho mais de cautela, de cuidado, mas a gente acaba indo, tudo bem. Talvez num ritmo mais devagar, numa intensidade menor, tudo bem, pelo menos você está dando esse passo. Quando ele paralisa, aí a gente olha mais de perto, para ver o que é que pode ajudar, se tem alguma coisa maior que está travando, então a gente tenta destravar. Entendi. Então, assim, de uma forma bem, no início, a gente já pode identificar. O cérebro da gente ele foi programado para trabalhar de uma forma bem primitiva, né? Como se a gente ainda estivesse na época das cavernas. Como a gente estivesse ainda aqui, na verdade, ele tem um comando, né? Um comando que vem já com a gente, um comando que é primitivo, que vem de anos. E esse comportamento primitivo de defesa do cérebro, ele ainda existe. E aí a gente entender isso, acho que é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar de uma forma diferente. Exatamente. Interessante isso. É quase instintivo, né? Se eu vou sobreviver ou se eu vou morrer. Se eu não sei o que é, eu vou fugir, eu vou parar, eu não vou dar aquele passo, né? Mas aí nós somos seres humanos, não somos animais, então tem uma outra parte do cérebro que consegue concatenar. E a gente vai vendo se vale ou não vale, se pode ou não pode, se eu vou ganhar algo ou se eu não vou ganhar algo, né? Se aquilo vai ser melhor para mim ou não, e aí eu consigo ponderar e dar aquele passo, né? Se a barreira, o medo for muito grande, aí a gente trabalha naquilo que eu falei, da bagagem da pessoa. Então, às vezes, tem alguma coisa naquela bagagem que está travando. Então, a gente vai, mexe, dá uma cutucada, tira, coloca na frente da pessoa, porque às vezes ela está escondida, né? E a gente traz na frente, a pessoa pode olhar, e eu falo, que é o que a gente chama de tomada de consciência. Quando está na sua frente, quando você toma consciência, eu falo que a gente pode escolher. A partir dali, a gente pode escolher. Regis, mas aí eu não consigo. Mas aí é um outro processo também, fase. Exatamente. Mas pelo menos já está na sua frente, você entende que é aquilo, e aí quando acontece de novo, você consegue escolher. Sim.
Aí tem a questão do hábito que você falou, né? O hábito é aquilo que o cérebro fez para poder... Eu já pratiquei, eu já sei como funciona, eu coloco lá no automático e eu vou fazendo. O problema, vamos dizer assim, o desafio, quando a gente quer fazer algo diferente, é que a gente não consegue, por exemplo, tirar aquele hábito. Então, a melhor estratégia é sempre substituir aquele hábito. Se tem um hábito que eu faço, que sempre funciona a minha vida inteira, e que o cérebro falou que você não vai morrer, então tá tranquilo, vou fazer, por que eu não consigo substituir pelo outro que eu sei racionalmente que é melhor? Eu já sei tudo que precisa fazer, mas eu não, porque aquele outro hábito ainda prevalece. Ele já está arraigado dentro de você. Então você, aos poucos, precisa tentar substituir aquilo. O problema é que o hábito não é algo que você muda de um dia para o outro, que tem vários mecanismos dentro da gente que fazem com que a gente volte para o antigo, ou se mantenha naquele antigo. Entendi. E a gente também tem aquela questão do imediatismo, né? Porque, de uma forma geral, nós, enquanto pessoas, nós, quando decidimos fazer alguma coisa, a gente quer que aquilo ali dê um resultado rápido. E, às vezes, esse imediatismo é aquilo que impede a gente de fazer essa transição. É você que está acompanhando aqui a gente, aproveita, essa conversa está interessante para você, acompanha no YouTube, nas redes sociais, segue o nosso canal, dá lá o seu like, para que a gente continue passando essa mensagem tão importante para um maior número de pessoas. E aí a gente está falando de uma coisa muito importante, que é a questão de construção de novos hábitos. Entendendo um pouquinho como é que a nossa cabeça funciona, dessa forma primitiva que Regis trouxe para a gente, porque a gente entendendo essa forma primitiva, buscando outras questões que estão relacionadas com o nossa história de vida, quando a gente vai cruzando essas duas coisas e tendo, lógico, o direcionamento de um profissional, a gente consegue identificar como mudar esses hábitos, porque eu vejo muito isso no consultório. As pessoas são orientadas, as pessoas sabem que precisam mudar. A gente fala, você precisa construir melhores hábitos de alimentação. A sua dieta está te adoecendo, está te trazendo. Então, ela vai no dentista, ela ouve isso. Ela vai no médico, ela ouve isso. Ela ouve isso nas redes sociais, ela ouve isso na televisão. Então, assim, racionalmente, a pessoa sabe que ela precisa se alimentar melhor. Ela sabe que ela precisa fazer atividade física. Mas esse passo seguinte, que é o difícil. E aí, a primeira dica que o Regis trouxe pra gente, que já é para ficar aí registrado para você, é importante a conscientização, a tomada de consciência. Entender, às vezes, que essa sua dificuldade de ir além, ela tem alguma outra questão que precisa ser trabalhada, porque você identificou, mas não está conseguindo evoluir. O que é que eu preciso trabalhar para poder avançar, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre estratégias, né, de como a gente ir justamente substituindo um hábito por outro e ter paciência com o processo, né? Porque nada vem no imediatismo. É isso mesmo. Tem uma situação, um momento dentro do processo que eu chamo de a pessoa que sabe, quer e não consegue. Isso, né? Muita perfeito. gente está nesse lugar, Isso. poxa vida, eu já sei, não, mas aí quando eu vou fazer não rola, por algum motivo não acontece, ou eu até começo e paro. E aí tem essas outras questões que a gente vai se aprofundar em cada caso. Mas tem uma outra questão também, que é a questão de lidar com a frustração ou conseguir uma recompensa, né? Que é o que a pessoa fala agora, né, do sistema dopaminérgico. Mas sem entrar muito na tecnicidade e tentar ser um pouco mais simplista, basicamente o que acontece é o seguinte, a gente quer aquele prazer imediato por algum motivo, seja porque acumulou muita frustração, porque eu quero me realizar, porque eu quero ser feliz, porque eu não tenho paciência, porque eu fui criado dessa forma, tem 1000 motivos. Mas geralmente é nessa questão de você querer se satisfazer logo. Eu vou dar um exemplo que eu conto em vários lugares, que é um vídeo que está disponível no YouTube, que chama o teste do marshmallow. Né? É um teste, foi feito nos Estados Unidos, mas tem tradução, tem dublagem, tem legenda, dá para qualquer pessoa assistir. E é um vídeo de, 5 minutos. É um teste que eles fizeram com crianças pequenas, menos de 5 anos, e eles pegam, trancam a pessoa numa sala, colocam numa mesa, colocam um marshmallow em cima do prato, deixam em cima da mesa e falam assim, olha, é o seguinte, eu vou sair, o adulto fala, né, eu vou sair, e daqui a pouco eu volto, se você não comer esse marshmallow, você vai ganhar outro. Agora, se você comer, você não vai ganhar mais. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele sai, fica muito pouco tempo, volta. E aí é engraçado esse filme, porque eles mostram várias cenas. Então, não tem uma criança que não pôs a mão no marshmallow. Tem algumas que dão uma lambidinha. E tem algumas que arrancam um pedacinho e comem assim, mas ali o marshmallow está inteiro. Mas acho que a maioria até que consegue. Alguns comem.
E aí aquele que consegue, também tem uma cena engraçada que eles mostram, parabéns, você conseguiu, toma aqui o outro. No momento que a pessoa bota o outro, ele pega com as duas mãos e bota os dois na boca e come. Para mostrar como é difícil, né? Porque a criança é desejo, 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 não tem limite, né? A gente também, mas a gente é adulto, então tem um pouquinho mais de limite. Mas para criança não, então é engraçadíssimo, eu recomendo esse vídeo para todo mundo. Mas mostra o que eu chamo, eu sempre falo no tom de brincadeira, é sobre saber retardar o prazer, né? E o pessoal geralmente leva para o outro lado, não é nada disso que eles estão pensando, né? Mas é sobre isso, é sobre a gente conseguir administrar a necessidade de um resultado muito rápido, imediatismo. Só que você sabe que no futuro eu vou ganhar um segundo marshmallow. Então se eu esperar 5 minutos eu vou ganhar um outro. Então vale a pena eu esperar um pouquinho mais ou eu quero agora? Então pelo menos eu como um, né? É muito simbólico esse tipo de teste, né? É conversar com esse pensamento do imediatismo, né? É racionalizar ele, é trazer ele para o campo mesmo da dúvida, né? Sim, só que por que a gente não consegue? Porque aí, de novo, sem querer entrar muito na tecnicidade, tem uma parte do nosso cérebro, tem uma briga dentro do sistema nervoso, não é uma briga, é uma disputa, né? Então, dependendo do que acontece no sistema nervoso, tem um sistema que ele ganha de todo mundo, que é o sistema de alerta, então eu preciso resolver, e aí ele ganha prioridade sobre todo mundo, e a parte que nos faz seres humanos, que é a parte que tem o controle, a ponderação, ela perde em toda a disputa. E geralmente é por causa dessa dopamina. Então se eu tenho uma realização de um prazer, todo o resto perde. Aí eu posso tentar de novo? Posso, mas naquele momento não tem nada que eu faça que eu consiga voltar para minha, entre aspas, disciplina, seja lá o que for. Entendeu? Então entre comer um pedaço de bolo e comer frango desfiado, entre, sei lá, tomar uma cerveja na beira da piscina ou ir para academia, dependendo do que acontecer e eu ter se eu tiver aquela recompensa, eu não vou conseguir ir para academia, eu não vou conseguir comer o frango desfiado. Eu vou comer o açúcar, eu vou tomar minha cerveja. Entendeu? Entendi. Então é essa necessidade de atender o seu prazer, a sua recompensa, né? Tem gente que acaba compensando isso, tendo uma compulsão disso e compensando, por exemplo, em gastar dinheiro, em fazer compras. Né? Por que eu não consigo, eu não tenho nem dinheiro na conta, eu fico gastando no meu cartão de crédito, vou comprar uma roupa. E geralmente essas pessoas têm roupa no guarda-roupa com etiqueta, que nunca usou. Então o objetivo não é a roupa nova, ter a roupa nova, não é usar a roupa nova. O objetivo é comprar, porque no momento que ela paga e recebe, ela tem a recompensa. É aquele momento da compra. Ou às vezes na Shopee, né? É de passar o cartão e dar um ok, tá vindo. Ou de receber a chamada no entregador que chegou a encomenda. Às vezes não é nem abrir a caixa ou vestir ou usar o produto. É só a recompensa da compra. Eu tenho. Eu sou assim, uma apaixonada em entender como as nossas ações, elas... acho que é mais ou menos assim, encontrar uma razão e um motivo das nossas ações, das nossas escolhas. Eu sou apaixonada por entender isso, sobre como o cérebro funciona. O que vai levando a gente a tomar determinadas, a comer um marshmallow agora ou comer um marshmallow depois, né? O que é que leva? Porque eu acho que isso de uma importância tão grande, inclusive eu acho que isso deveria ser um conteúdo, claro, com uma linguagem acessível à idade e ao momento, ensinado na escola. No ensino, eu acho que essa questão da inteligência emocional, que vai levando a gente a ter um autocontrole, a fazer escolhas mais assertivas na vida, passa por entender isso. E isso é um conteúdo que deveria ser massificado de uma forma não tão técnica, né? Que é justamente uma das coisas que eu quis trazer a gente para uma conversa um pouco mais leve, trazendo um assunto que, a princípio, se você pegar, às vezes, um artigo de neurociência, vai estar lá um monte de termo técnico, que é a área do cérebro assim, assado, e o hormônio assim. Então, aquilo ali parece muito complexo e a maioria das pessoas começa a ler e não se interessa por aquilo, até porque não consegue acompanhar, às vezes, aquela nomenclatura muito complexa. E, na verdade, o objetivo daquilo ali é quando a gente consegue traduzir essa mensagem tão complexa para algo simples, onde nós, pessoas do dia a dia, né, que não é da área, consiga entender como é que a nossa cabeça funciona, para que a gente possa se posicionar de uma forma diferente, que a gente possa justamente entender
o porquê das nossas escolhas, o porquê das nossas atitudes, e ir racionalizando isso, e com isso sim, ir mudando o nosso estilo de vida. E eu sou apaixonada. Todo o conteúdo que eu vejo nas redes sociais, que consegue traduzir a neurociência de uma forma leve e facilmente compreensível pela maioria das pessoas, eu acho de uma extrema inteligência, porque o resultado do entendimento disso transforma vidas, né? A partir do momento que a gente compreende isso e consegue aplicar isso no nosso dia a dia, transforma a nossa vida, porque a gente vai, de fato, conseguir mudar, substituindo os nossos hábitos. Exatamente. E qual que é o segredo, né? Como é que a gente consegue dar esse passo? Eu falei sobre prazer, mas sobre a necessidade de ter prazer, de atender um desejo, né? E as pessoas também têm a maneira com que elas encaram uma situação. Então, a gente está falando de estilo de vida e, por exemplo, ir para academia. Sim. E aí a galera vai lá e posta o quê? Hoje eu fui na força do ódio. Tem essa hashtag mesmo. Dias de luta, dias de glória. Eu falo, gente, enquanto vocês estiverem nessa vibe, vai ser dias de luta, vai ser... No pain, no gain. Vai ser na força do ódio, né? Outro dia eu até postei brincando, mas sério, eu falei, não, hoje foi na força do amor, porque é o amor próprio, a mim mesmo, para que, né? Porque eu me amo, então eu tô me cuidando. Perfeito. Para que a gente possa mudar, porque senão, toda vez que você for na academia, vai ser algo negativo. Então você nunca vai ter uma recompensa daquilo aqui dentro, né? Se você não se programar para que aquilo seja algo bom, que você esteja fazendo algo bom, vai ser sempre um castigo, uma punição. Então a pessoa não vai, para de ir. Olha, perfeito, vou recortar esse pedaço aqui, eu vou falar com o público. Gente, agora vamos criar a hashtag da academia na força do amor. Pra gente internalizar isso aí que Regis está trazendo pra gente, porque é fantástico isso. Porque, de fato, é muito comum. Você vê lá de manhã cedo todo mundo postando mesmo, né? No pain, no gain, na força do ódio. Hoje, gente, vamos começar a fazer esse movimento aqui nas redes sociais. Vamos mudar a hashtag na força do amor próprio por você mesmo, pela sua mudança no estilo de vida, pela sua saúde, para ir construindo uma nova mentalidade, construindo novos hábitos. Adorei essa sua dica, Regis, adorei. Vamos falar de mais dicas aí para incentivar as pessoas a mudar e essa energia envolvida naquele processo, né? Que é interessante o que você falou. A pessoa já começa a ver a academia com outros olhos. E aí já vai ativando no cérebro essas áreas da recompensa e aquilo vai deixando de ser uma luta e vai passando a ter um significado diferente. Quando a gente vai encontrando um significado que a gente realmente cria uma conexão forte, acho que é a partir daí mesmo que esses bons hábitos começam a ser construídos. E academia, por exemplo, é algo que só dá resultado depois de, no mínimo, 6 meses. Né? Então a pessoa vai uma semana, vai um mês, não vê resultado, desiste. Mesmo que esteja se reprogramando para que aquilo seja uma recompensa, seja positivo. Se ela começa a não consegue ver o que está acontecendo, vai ficar muito mais difícil de achar que aquilo é verdade. Né? Então tem muitas coisas, que o tempo só que vai trazer. E se você não tiver, não vou nem dizer paciência, mas esse entendimento, né? Esse acordo com você mesmo para poder seguir esse processo e dar continuidade, a pessoa muda, não consegue fazer essa transformação, não consegue trazer um outro hábito. Né? Tem aquele discurso também que fala, isso é algo que também eu fui atrás porque se fala tanto, eu falei, tem alguma coisa que não tá certa, né? De que o hábito precisa de 21 dias para fazer. Eu entendo de onde vem isso, né? Mas vem de algo muito pontual. Realmente teve um artigo que falou que eram 21 dias. Mas foi algo muito específico. Então é algo que não dá para se levar em consideração em qualquer coisa que a gente faça. Né? Teve um outro estudo que mostrou vários outros estudos. Foi um artigo, uma meta-análise que mostrou vários outros estudos. E aí eles fizeram em várias categorias diferentes. E eles fizeram meio que uma faixa. Né? Então eu não lembro agora, mas acho que é entre 66 dias e 6 meses, 8 meses, alguma coisa assim. Enfim, o número não importa, mas é para mostrar que demora muito tempo para você substituir um hábito ou adquirir um novo hábito. É algo que realmente você precisa de constância, persistência, né? Muita energia, muito esforço mesmo para você poder conseguir. Entendi. Né? E aí é realmente a gente baixar um pouco a expectativa de ver aquele resultado se materializar de uma forma rápida, já internalizar
aquela pessoa que está assim, ó, realmente eu entendi que eu preciso, me conscientizei que eu preciso da atividade física, vou começar, ou seja, me conscientizei, agi e vou continuar, para continuar e associando a este hábito pensamentos positivos para ir reforçando e não associar esse novo hábito a um resultado imediato. Que eu acho que é isso que frustra, porque a gente já associa que tomei consciência, estou fazendo, já quero ver o resultado, já quero ver o resultado. Aí não vê o resultado logo, porque não vai ver, e aí se frustra, e aí sai e volta a reforçar aquela área primitiva do cérebro que diz, quero economizar energia. Eu estava tão confortável aqui na minha casa, sem ir para academia, economizando minha energia. Para que eu vou fazer esse movimento todo para poder ir para academia? É realmente essa mudança de mentalidade, de associar pensamentos que reforçam o seu novo hábito, né? E fazendo um processo, uma construção mesmo. É muito interessante isso. E poderoso, porque quando a gente entende isso, a gente passa a ser protagonista da nossa mudança. Perfeito. A partir do momento que a gente vive, digamos assim, distraído, deixando a vida me levar, a vida leva eu, nós vamos fazendo escolhas e repetindo comportamentos, repetindo hábitos que estão trazendo adoecimento para a nossa saúde. E assim, sabe qual foi para mim o start de escolher esse tema hoje para poder a gente conversar sobre foco, sobre hábitos? Uma coisa simples que todo mundo faz. Escovação dos dentes. Vou trazer para a minha área, para a odontologia, né? Então, assim, o que eu percebo hoje? Ainda as doenças relacionadas com a bactéria, seja cárie, seja doença periodontal, ainda são muito prevalentes na população de uma forma geral e elas vêm de um comportamento de dieta inadequada, mas principalmente da higiene oral inadequada. Básico, escova, fio dental, creme dental, coisa que todo mundo tem em casa, que mesmo que não tem a assistência do governo consegue dar no posto de saúde. Então, se não tem é porque não quer, porque até de graça tem. Então, não é desculpa que não tem acesso, tem acesso. As pessoas têm acesso à técnica de escovação adequada. As redes sociais estão inundadas de vídeo e todos os dentistas, quando você vai ao longo de sua vida, te ensinam sobre isso. Então, não é uma questão de acesso a uma boa escovação. Não é questão de não sei a técnica porque ninguém me ensinou e não aprendi. A questão é foco. As pessoas fazem a escovação, a higiene oral de uma forma automática. Elas não prestam atenção no que estão fazendo. Veja se você não se conecta com isso. Tá ali, ó, escovando os dentes com o celular na mão, no WhatsApp. Tá escovando os dentes e pensando num monte de lista de coisas que você tem para pagar, que você tem para fazer, que tem que levar o menino da escola. E passa tanta coisa, aí você ficou ali, ó, 2 minutos com a escova só do lado direito, nem prestou atenção, nem lembrou se você botou aqui do lado esquerdo, se você fez o movimento que o seu dentista ensinou, se você limpou. Então, você fez aquilo ali no automático, você não estava nem prestando atenção, aquilo ali já é um comportamento, ela não tem foco. A pessoa não consegue parar 2 a 3 minutos dos seus pensamentos para prestar atenção naquele momento, para fazer a coisa bem feita do jeito certo. Quando ela já tem um padrão de higiene oral bom, ela vai repetir esse padrão de uma forma automática, mas ela já está fazendo certo, ela está fazendo o que é bom, então ela consegue manter um padrão razoável de higiene oral. Mas não é o que a gente vê na maioria das pessoas. A gente vê falhas básicas de escovação e a gente entende que o problema é o foco. E aí é uma briga grande do dentista, porque para isso eu preciso que a pessoa mude hábitos. Que a pessoa mude esse comportamento. E é um comportamento extremamente automático. E eu tenho dificuldade de fazer essa ponte, essa interface com o meu paciente, dele conseguir deixar desse automático e passar a ter mais consciência, mais presença naquele momento, para que ele consiga fazer a coisa direito e que ele não adoeça. Veja que parece ser uma coisa tão simples, né? Gente, o que é que tem a ver neurociência com escovação de dente? Doutora Jane surtou? Foi? Não, doutora Jane não surtou. É uma coisa que a gente identifica no dia a dia, que realmente uma boa parte da população passa por esse problema e não percebe. E eu, como dentista, tenho dificuldade de romper essa barreira. Porque qual é o meu objetivo? Conscientizar a pessoa, ela sabe que ela precisa, eu ensino a pessoa, ela sabe como fazer,
mas no dia a dia ela não consegue sustentar isso. Ela tem dificuldade de mudar esse hábito automático. Então, tenta pra gente passar alguma... Eu tô esperando uma dica, uma dica não, um insight, uma forma que a gente possa mudar um comportamento automático. E a escovação é só um exemplo, porque a gente tem vários outros comportamentos que muitas vezes estão sendo deletérios para a nossa vida, para a nossa saúde, e que a gente também não consegue mudar. Então, na verdade, esse insight, esse direcionamento, não se aplica só à escovação. Ele vai se aplicar a várias outras coisas, né? A escovação aqui é um exemplo pontual que eu trouxe para a minha área. Com certeza. Não, é um ótimo exemplo, na verdade, porque é uma das coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina, que acaba indo para o automático mesmo, né? Só que quando um processo como esse vai para o automático, acaba sendo... Eu não sei nem como falar, né? Mas assim, quase que não funciona, não dá o efeito que precisa, que é o que você vê quando a pessoa vai para o consultório, né? Então a melhor maneira é o que você trouxe do foco, que a pessoa está pensando em outra coisa e aquilo vira automático. Eu não sei se funciona, mas eu estava pensando, né? Uma vez eu vi em vários lugares umas sugestões de como é que a gente mantém o foco, como é que a gente tem a atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Perfeito. Uma vez alguém me falou sobre tomar banho no escuro. Porque o seu banho é diferente, você presta mais atenção em onde você está limpando. Então eu pensei na minha escovação, por exemplo, de você escovar com a outra mão. Geralmente a gente adota uma mão, né? Por causa da coordenação, sei lá, canhota, essas coisas. Então escova com a outra mão e vê o que acontece. Aí sim a pessoa vai ter que prestar atenção, porque é tudo totalmente diferente os movimentos, e aí ela vai ter que prestar atenção. Mas talvez chegue uma hora que ela já tenha esse hábito, adquira o hábito e consiga fazer igualmente com as duas mãos. Mas talvez trocar... né? Então, nesse sentido de fazer algo que force a pessoa a dar atenção para aquilo que ela está fazendo. De um modo geral, mas no caso da escovação. Né? Eu costumo, assim, de uma forma talvez um pouco empírica, usar o que até a doutora Tayane trouxe para a gente no nosso primeiro episódio, que são os cartões de enfrentamento, que são aqueles lembretes, e aí eu falo para o paciente, olha, pelo amor de Deus, coloque uma notinha adesiva daquela colorida no espelho lá do banheiro, onde você escova os dentes, com uma palavra, com alguma coisa rápida que lembre você, naquele momento, de prestar atenção na sua escovação. E periodicamente muda essa cor desse bilhete, a localização dele, porque o seu cérebro em pouco tempo vai se acostumar e aquele lembrete vai deixar de ser um lembrete. E isso funciona também, eu passo muito essa dica para os pacientes que têm um apertamento dental ao longo do dia. Porque quando a gente está dormindo, aqueles pacientes que têm o bruxismo do sono, a gente consegue proteger com o uso de placas específicas. Mas quando a gente está acordado, e o bruxismo em vigília é muito comum, a pessoa também entra nesse comportamento automático, ela desenvolve esse hábito de ficar tensionando e apertando os dentes. Percebe, tá né? ali no computador e tá tensionando os dentes, não percebe. Tá na academia, tá pegando peso, não percebe. E isso traz sérios problemas para a saúde bucal. É mais um exemplo de um comportamento, de um hábito que é automático que eu percebo lá no consultório no dia a dia e que está levando ao adoecimento das pessoas. Então, é justamente, na verdade, é muito o mesmo direcionamento. É criar alguma estratégia que sirva de lembrete para poder a pessoa sair desse modo automático e passar a prestar atenção naquele momento. Isso. Que a gente vive hoje, infelizmente, imerso muitas demandas ao mesmo tempo, muitas informações, e o cérebro da gente fica hiperconectado com muita coisa ao mesmo tempo. E essas atividades que a gente vai delegando como uma coisa assim, vai tomar banho, vou ficar prestando atenção em tomar banho, escovar os dentes, vou ficar prestando atenção em escovar os dentes, então não tenho que ficar prestando atenção nisso, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. E aí perde justamente esse gancho da atenção, essa atenção plena. E é justamente esses insights que eu queria que as pessoas passassem a prestar atenção e pensar, refletir mesmo, né? Será que, a doutora Jane falou agora da escovação. Será que eu estou prestando atenção realmente? Será que eu estou fazendo a escovação direito? Será que eu estou apertando os meus dentes ao longo do dia? Desenvolveram já alguns desenvolvedores de software, aplicativos, apps, que a pessoa baixa lá no celular e ele fica mandando notificação ao longo do dia para a pessoa não apertar os dentes, para dar o que ele chama de um biofeedback, porque aí fica aquela notificação e quando a pessoa recebe a notificação, a pessoa lembra de se perceber, eu estava apertando, aí ela relaxa. Mas com a escovação, eu ainda realmente não vi nenhuma técnica, nada muito específico para isso. Tem uma outra forma que pode ajudar.
Eu falo muito sobre sono também. E no sono a gente fala sobre o processo de higiene do sono, que tem a ver com desaceleração também. Mas a questão, por exemplo, da escovação é de ritualizar. Então, de alguma forma, transformar num ritual, seja qual for, né? Não vou ficar sugerindo, mas a pessoa pode criar algo que faça com que o ritual seja parte do processo, a escovação, mas que talvez seja alguma outra coisa da pessoa também. Então, fazer alguma coisa dentro do banheiro, né? Fazer uma luz mais suave, mudar a cor da luz, colocar um som, alguma coisa assim bem simples, mas que mude o ambiente para que, opa, isso aqui está sendo feito Agora, somente para isso, exatamente. Entendi, perfeito, perfeito. Eu acho que cada um dentro da sua rotina, da sua realidade, pode pensar, né? Qual seria o meu ritual aqui para me trazer para este momento de autocuidado, para esse momento presente. E, gente, são só 3 a 5 minutinhos, não é muito tempo do dia, né? Então, às vezes a gente pensa assim, gente, como a gente não está conseguindo parar para prestar atenção na gente por 5 minutos, por 3 minutos. Isso às vezes é preocupante. Esse lado que você falou também, né? De focar no autocuidado. Se eu estou gastando, parando e focando 3 minutos numa escovação, é porque aquilo é importante para mim e eu sou importante. Eu sou mais importante que qualquer outra coisa e qualquer outra pessoa. Então aquilo ali vai ser para mim. Aí a pessoa... Só que aí vem o processo de dar essa prioridade para você mesmo. Isso vale para tudo que a gente falou, alimentação, atividade física, sono. É o hashtag com amor, né, da academia, aquele comportamento totalmente positivo da gente realmente Pode ser que entender. para algumas pessoas a escovação seja uma punição, porque a mãe lá, quando era criança, ficava falando, então a lembrança que ela tem não é positiva, entendeu? É de uma bronca, de uma repreensão, de alguma coisa assim. Entendi. Tem várias questões que a gente nem se dá conta. Que interessante isso que você falou. De fato, realmente, algumas pessoas podem ter esse momento da escovação como um gatilho de algum trauma mesmo na infância, né? Vou me policiar para não traumatizar meu filho, inclusive, viu? Dr. Regis deu um insight aqui, ó, maravilhoso, porque eu agora me coloquei nesse papel de mãe. Menino, vai escovar os dentes. Menino, você ainda não escovou os dentes. Escovar esse dente errado. Vai escovar de novo. Escova 3 vezes. Então, realmente, isso às vezes a gente pode estar construindo. Mães, se policiem, viu? Que agora eu saí do meu papel de dentista, incorporei meu papel de mãe aqui, para me policiar em relação a isso. Porque, de fato, tudo aquilo que vai estar lá no nosso subconsciente, né? Vai ser naquele gatilho e leva a gente para aquele momento do trauma, da experiência ruim, a gente não vai querer repetir. E aí vai repetir de qualquer jeito e não vai fazer direito. Que interessante isso, viu? Amei aqui. O insight aqui maior de toda a conversa foi esse, viu, doutor Regis? Regis, uma outra coisa que a gente, né, deveria falar, quando a gente entra nesse processo de mudança de estilo de vida, que a gente se conscientizou, a gente começou a agir, a gente fracassou, porque a gente não conseguiu levar isso adiante por alguma dessas questões que a gente já conversou, porque às vezes precisa de um olhar e uma orientação profissional para mudar algo um pouco mais profundo na vida, né? E a pessoa, esse sentimento de culpa, de frustração, acaba paralisando a pessoa e ela não consegue, às vezes, dar de novo, se dar uma oportunidade de tentar outra vez, de tentar, às vezes, de uma forma diferente, e aquilo ali geralmente realmente vira um bloqueio para ela, ela não consegue mais avançar naquela área. Fala pra gente como é que a gente pode administrar essa sensação de culpa, de fracasso, como vencer isso dentro da gente. Quanto tempo a gente tem? Não, brincadeira. É um processo, porque geralmente quem tem muita dificuldade é porque tem alguma questão que precisa ser endereçada de alguma forma, né? Tem que ir lá, cavar um pouquinho, olhar o que realmente faz com que a pessoa não consiga ter aquela energia, aquela disposição para poder seguir em frente, né? E geralmente tem uma outra questão que eu falo também, né? Por exemplo, eu vejo as questões básicas. Então, se ela tem energia, se ela se alimenta bem, se ela dorme o suficiente, se ela faz algum tipo de atividade física, não precisa ser nada, nenhum atleta, nada disso. Mas se faz o mínimo, então quer dizer que a pessoa tem energia. Se ela tem energia e não consegue, porque às vezes falta aquela energia, e energia não é nem física às vezes, né? É mental, psicoemocional. É porque aquela energia está indo para algum lugar. Eu falo que está indo para o ralo. Então a gente precisa identificar os ralos, né? Então vamos dizer assim, alguns exemplos aleatórios. Tem gente que se dedica muito ao outro
e não tanto a si mesmo. Então, quando vai ter algo para si mesmo, que é onde a pessoa não consegue ter resiliência, toma um tombo, não consegue se levantar, né? Geralmente são questões dela mesma, carreira, relacionamento afetivo, alguma coisa assim. Questões financeiras, né? Então, geralmente é algo individual da pessoa. Porque às vezes ela está gastando muita energia em relação às outras pessoas e acaba não sobrando para ela. Ou às vezes ela nem está agindo, está pensando em algo. E geralmente 99% daquilo que a gente pensa não acontece. Só que a sua energia já foi. Seja energia só do pensamento, seja uma energia que gere uma ansiedade, seja uma energia que gere um sentimento ou uma emoção. Eu falo que o cérebro ele não sabe a diferença entre aquilo que a gente cria, uma fantasia, e aquilo que realmente aconteceu, a realidade. Se a gente processou aquilo, já aconteceu, meu corpo já reagiu. Então eu já fiquei triste, já fiquei preocupado, já fiquei alegre, já fiquei com vergonha. Só de eu pensar. Porque aqui dentro ele não sabe qual é a diferença. Então aquilo também gasta energia. E faz com que a gente entre em outras situações. Enfim, eu falo que a ansiedade, ou uma ansiedade extrema, ela é alimentada por pensamentos. Então, se eu contenho os meus pensamentos, de alguma forma, e as pessoas falam, mas eu não consigo controlar meus pensamentos, é como se eles tivessem vida própria. Eu falo, não, você consegue controlar. E aí, o mínimo que você pode fazer é parar. Aí eu estou começando a alimentar, e se der errado, e se for para aquele lugar, e se o pior caso acontecer, opa, eu paro aqui. Eu volto para a minha realidade. E aí eu diminuo a ansiedade de uma maneira extrema. A ansiedade não é uma coisa ruim. Ela simplesmente é algo que todo mundo tem. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E geralmente é o que nos impulsiona para fazer alguma coisa. Então não chega a ser algo ruim. Quando ela está muito ampla é porque os meus pensamentos alimentaram. E aí aquilo também pode se tornar uma barreira para eu poder dar um passo, fazer alguma coisa. Porque eu acho que alguma coisa vai dar errado, então eu não vou. Mas é aquela ansiedade que foi construída. Então tem muitas coisas que a gente pode olhar para dentro da gente e poder ponderar isso. Ou às vezes pedir ajuda, né? E poder elaborar isso um pouquinho melhor. Então, nesse sentido, geralmente é algo que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado para ver se não tem alguma coisa que está impedindo a gente, né? Então, perdendo energia para outras coisas, alguma questão da bagagem que faz com que a gente tenha algum tipo de bloqueio, esse tipo de coisa. Então, tem as outras questões que a gente falou, né? Sobre o imediatismo, sobre ter alguma recompensa de alguma forma durante o processo que vai levar um tempo, ressignificar a maneira que a gente olha, deixar de ser uma punição e ser uma recompensa de verdade, né? Então tudo isso somado vai reconstruindo, vai fazendo com que a gente consiga substituir o hábito e tenha um estilo de vida diferente. Não é fácil, eu entendo, mas é possível, é o que eu sempre falo. Como nós falamos no nosso episódio, tudo é difícil, escolha o seu difícil. Exatamente. Se a gente achar que tudo vai vir de maneira tranquila, a gente vai se frustrar mesmo, né? Perfeito. Então, acho que nossa conversa trouxe bastante reflexão. Primeiro de tudo, para a gente começar a identificar, vigiar os nossos pensamentos, como você falou. Porque quando a gente se autoanalisa, a gente percebe quais são essas áreas que precisam de uma atenção. Será que eu consigo dialogar com os meus pensamentos e vencer isso sozinho, ou eu vou precisar de uma ajuda para fazer isso? O importante é identificar, estar sempre, né, em conversa com esses pensamentos, para que a gente não seja levado ao acaso sem parar para ser protagonista da nossa vida mesmo, né? Vigiar esses pensamentos. Muito importante isso aí. E uma outra coisa muito importante que você deixou aqui para a gente de conselho é ressignificar. Essa palavra também foi bem presente aqui, acho que é importante da gente ir ressignificando como a gente vê as coisas, ressignificando aquele seu momento de ir para a academia, ressignificando o seu momento de fazer a escovação. Uma outra coisa também muito importante que a gente conversou aqui foi a questão da atenção plena. Como ela faz diferença na questão de construção de novos hábitos bons. E aí, nesse momento agora, assim, para a gente fechar essa conversa, porque senão a gente vai conversar aqui durante uns 10 episódios de podcast, porque o assunto é vasto. Quais outros conselhos que você deixaria para o nosso público, né, que está acompanhando a gente até agora, sobre essa questão de mudança de hábito, como melhorar o foco na sua vida, como você melhorar a sua performance, sua disciplina, né, Eu não sei se é conselho, né? Mas é algo que eu vejo muito na minha prática. Eu estou simplificando, né? Eu corro o risco de dar uma bola fora aqui, mas de uma maneira geral,
eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em colocar elas mesmas em primeiro lugar, né? Por mais que isso pareça simples quando a gente fala, quando a gente vai olhar para dentro, para nossa própria vida e agir dessa forma, eu vejo as dificuldades que as pessoas têm. Então tem um processo de construção para entender isso. Por quê? Porque a gente foi criado, da nossa cultura talvez, que a palavra egoísta é algo negativo, né? E não é verdade, é só uma palavra que significa alguma coisa, é só uma palavra. Mas a conotação que foi colocada vem da nossa cultura. Não, você não pode ser egoísta, você está pensando só em você, como assim? Então tudo aquilo que a gente vê, a gente é inundado disso durante a nossa vida. Então aquilo acaba bloqueando, né? Bloqueando literalmente, porque eu não posso ser egoísta, eu não posso só pensar em mim. Então quando eu estou pensando em mim, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, de novo, não sei se é um conselho, mas muito do trabalho que eu faço é em função dessa construção. Então, quando eu vejo a transformação, quando a pessoa começa a olhar aquilo de uma maneira diferente, quando ela começa a entender, peraí, se eu não me colocar em primeiro lugar, ninguém vai me colocar e eu não vou conseguir fazer aquilo que é importante para mim, para eu poder ser uma pessoa X, para eu realmente fazer meu papel no mundo da maneira que eu fui enviado, né? Da maneira que eu nasci, que eu fui construído, que eu sou, de fazer meu papel, cumprir minha missão. Então, enquanto aquilo não acontece, quase nada que aquela pessoa quer fazer acontece. Ela não tem a energia, não tem o apoio, não tem autoestima, um monte de coisa, um monte de elementos, vários elementos eles são enfraquecidos para que aquilo possa acontecer, né? Então, o processo envolve isso de você se priorizar, se olhar de maneira diferente. A partir daí, aí tem um movimento. Então, por exemplo, tem gente que não consegue falar não, né? Tem a ver com se priorizar. Eu falo sim, estou ajudando todo mundo, só que você se sobrecarrega, enfim, tem mil consequências, né? Sim. E a pessoa não percebe, porque ela acha que está fazendo tudo certo, né? Só que ela começa a adoecer, né? Começa a ter problemas, né, de relacionamentos, e aí não percebe o que é. Quando ela se dá conta de que aquilo começa a mudar e fazer o seu movimento, tudo em volta começa a se reorganizar. E aí as coisas vão acontecendo. Inclusive, questões que a gente falou hoje de ir para academia, se alimentar melhor, escovação, tudo isso vai acontecer. Isso eu prometo. Se a pessoa consegue olhar isso de maneira diferente, a vida da pessoa vai ser transformada. Perfeito. Não poderíamos finalizar de melhor forma. Agradeço demais sua participação. Foi muito bom ter você aqui conosco. Você realmente trouxe reflexões importantes, insights que acho que nosso público que está acompanhando aqui vai parar um pouquinho e prestar atenção em si e, de fato, dar um start em algumas áreas da vida que estão precisando daquela atenção. Agradeço a vocês por terem acompanhado mais um episódio. Espero que ele faça muito sentido para você e para aquelas pessoas que você gosta. Compartilha, ouve de novo, porque cada vez que você ouvir, você com certeza vai tirar uma informação muito importante que vai te ajudar a melhorar o seu estilo de vida naquela área que você está precisando. Quem sabe até escovar esses dentes melhor, né? Te vejo no próximo episódio. Muito obrigada.